O Antônio Luceni é artista visual e arte educador, professor de artes do Instituto Federal de São Paulo e doutorando em artes pelo Instituto de Artes da Unesp. Ele também já foi diretor de cultura de Araçatuba e é membro da Academia Araçatubense de Letras. Hoje o Luceni fala sobre teatro e eu adoro muito. Luceni, bom dia. Como é que você está? Tudo bem? Tudo ótimo, Lília. Bom dia, Jonatas e aos demais que nos acompanham pela rádio e outras mídias. Hoje eu achei que ia te ver pela telinha. Que bom que você está presente aqui, é mais gostoso. Pois é, eu acho que hoje sim, a semana que vem também, mas depois a gente já se vê pela telinha. Tá bom, tá ótimo. Importante que você esteja aqui com a gente. E cadê Marcelo que nos abandonou? Menino, Marcelo tá fazendo um curso maravilhoso, né? Tá se aprimorando, a gente sempre fala que a gente precisa se aprimorar. E essa semana ele vai estudar. Semana que vem ele tá aqui com a gente de novo. Maravilha, é sempre bom se informar e se formar. Bom, eu selecionei o teatro para a gente estar conversando hoje, Lília, porque a gente está ainda dentro do FIT, o Festival Internacional de Teatro em São José do Rio Preto, então fica a dica como deixa para trabalhar e também para prestigiar, né? E também porque eu tenho tentado trazer aqui na coluna diferentes modalidades, expressões de arte, no sentido de tentar sensibilizar e de tentar trazer uma reflexão para todos que nos acompanham acerca da presença e da importância das artes como um todo na nossa formação humana, né? Uhum. Então, por que eu acho que é uma questão interessante, aparecem tantas linguagens artísticas em nosso meio, né? Porque eu tenho necessariamente que entrar em contato com teatro, com dança, com música, com literatura, com cinema, com arquitetura e tantas outras formas de expressão de arte, né? É meramente um hobby, um luxo, uma opção? Então, assim, para ser bem prático, a resposta é não, né? Então, desde que a gente começa a pensar a história da humanidade, lá na pré-história, a gente vai ver que todas essas expressões já estão presentes. A pintura, o desenho, a dança, a interpretação, né, falando de teatro agora. É evidente que todas elas ainda de forma muito incipiente ou assistematizada, mas todas elas estão lá, inclusive a arquitetura. Né? Os primeiros formatos arquitetônicos que aparecem na pré-história, por exemplo, são as cidades dos mortos. A primeira cidade que surge antes da cidade a qual, no modelo que a gente conhece como agora, são as cidades dos mortos, né? O homem migrava buscando alimento e se proteger de tantas intempéries no mundo. A primeira coisa que acontecia era morrerem pessoas ao longo desse percurso, aí tinha que se enterrar. Né? Então, a cidade dos mortos são as primeiras cidades que surgem. Bom, estou dando esses exemplos para tentar trazer essa questão para o nosso ouvinte, né, para as pessoas que nos acompanham, no sentido de que a arte ela é necessária, ela é algo intrínseco ao ser humano. Quer dizer, a gente canta, a gente dança, tanto do ponto de vista da produção, né, produzindo arte, quanto do ponto de vista do consumo da arte. Né? Nós necessitamos. Então, a arte não é um hobby, não é um luxo, não é algo perfumatório, mas uma necessidade. E aí, falando a coisa do teatro, também como mais uma linguagem de arte. E por que mais uma linguagem de arte? Né? Porque elas existem tantas, de tantas formas. Justamente porque a gente não dá conta de se exprimir, de se expressar por uma somente, e também a gente não dá conta de viver somente com uma. Né? O Goulart tem uma frase que eu gosto muito, que ele fala assim, a arte existe porque a vida não basta. Então, a vida prática, pragmática do cotidiano, ela não é suficiente para a gente se compreender, para a gente se entender como ser humano, para a gente se relacionar e para a gente se acalmar também. Né? Muitas respostas que nos são dadas do ponto de vista prático, lógico, racional, não são suficientes para a gente viver, para a gente se acalmar enquanto ser humano. E aí é onde a arte ela também entra na nossa vida, para nos dar respostas mais subjetivas, mais fantásticas, até que venha, de repente, uma resposta mais racional, se é assim que a gente quer. Né? Então, eu gostaria de falar do teatro também como mais essa possibilidade da gente se encontrar
né, da gente responder questões para a vida da gente, inquietudes, incertezas e incomodações que são pertinentes da vida humana. E aí você dando uma olhadinha lá, por exemplo, no FIT, que eu acabei de citar, o Festival Internacional de Teatro de São José do Rio Preto, que vai até sábado agora, dia 30. Entra lá no site, no Google, dá uma googada, lá tem o FIT, F-I-T, São José do Rio Preto, que tem o primeiro site que aparece com toda a programação, venda de ingressos, inclusive os ingressos gratuitos, tá tudo lá. É aqui pertinho, muitas pessoas de Araçatuba e região costumam ir para Rio Preto, outras de Rio Preto vir para Araçatuba nessas programações, então é importante. E aí você dando uma olhada no texto da curadora, que fez a curadoria dos espetáculos, foram mais de 800 inscritos esse ano, só para Rio Preto, Lília, para você ter uma noção. Gente. Ela diz que questões, palavras da curadora, questões quentes da vida coletiva estão sendo apresentadas nos muitos espetáculos deste ano. E aí ele elenca algumas dessas questões quentes que ela chama. Né? Então, a questão da cena preta, né? Essa questão de homens e mulheres negras socialmente. Então, a gente tem visto aí nos últimos anos várias questões ligadas à questão do negro, né? Do prestígio e também da desvalorização do negro socialmente, desde aquelas vidas negras importam nos Estados Unidos, com infelizmente aquele episódio do Floyd lá assassinado, morto, né? Até outras questões que a gente está vendo aqui cotidianamente no Brasil. Todo dia a gente tem notícia do desprestígio e, infelizmente, também do prestígio do povo negro brasileiro. Questões de gênero, ela coloca lá também, então várias peças que vão tratar sobre a questão trans, do feminismo, enfim, e de minorias LGBTQIA+, e tantos outros. E questões sociopolíticas, que é inevitável, especialmente falando de cultura, o tanto que a cultura vem sofrendo ataque nos últimos anos, com corte de verbas, com ataques diretos mesmo, de que artista é vagabundo ou coisa do gênero. Né? Então, as peças, segundo a curadora do FIT deste ano, vão tratar sobre essas questões quentes que ela chama da vida cotidiana. E falando de teatro, eu gosto sempre de linkar aqui para Araçatuba, que é onde está sediada a Nova Brasil aqui na nossa região, trazer as questões também para a nossa cidade e região. E aí falando do Festara, que é o festival de teatro aqui de Araçatuba, que ele tem início lá na década de 90, final da década de 90, tem um hiato grande, depois os grupos de teatro se organizam em associação, associata, e retomam o Festara, e não houve mais hiato, felizmente, inclusive na pandemia, com edições virtuais e tudo mais. Né? Então, eu conversei com o Kaique, que é um dos representantes do Festara aqui na cidade e região. Beijo, Kaique. E aí, o Kaique Teruel, um abraço para o Kaique, ele já deu a boa notícia de que, de novo, este ano o Festara vai ser retomado de forma presencial e vai acontecer entre os dias 8 e 16 de outubro, aqui em Araçatuba, com toda aquela galera boa da cidade, da região e grupos de fora. Nós já tivemos aqui, inclusive, grupos internacionais, né? E aquela movimentação toda de que quem participa sabe como é, né? Movimenta toda a cidade, inclusive nas regiões periféricas da cidade, envolvendo espetáculos voltados para crianças, para jovens, para adultos, e também as últimas edições, conforme a gente pôde perceber, Lília e Jonatas envolveram e abarcaram questões dessa natureza, trazidas também pelo FIT de Rio Preto. Né? Quer dizer, eu lembro que uma das últimas que eu assisti, e é envolvendo a questão do negro, por exemplo, estava a nossa querida e saudosa Elza Soares. Né? Não sei se você foi nessa edição, Lília, mas estava lá a Elza Soares, eu acho que uma das últimas apresentações, se não a última aqui na nossa região. Acho que é a última. Então é isso, estão todos convidados a participar do FIT lá em Rio Preto, já também aí convidados, na ocasião eu vou retomar esse tema, a participar do Festar aqui também na nossa cidade. Enfim, vamos nos envolver e nos contagiar com arte, que sempre é muito bom, importante e necessário para a nossa formação. Eu tenho um carinho muito grande pelo Festara, porque o Festara me salvou. Eu cheguei em agosto em Araçatuba para morar.
Então, mais ou menos nessa época, outubro, setembro, eu não me lembro assim, mas tive um tempo, né, de, entre aspas, adaptar um pouco, mas eu estava me sentindo tão sozinha, sabe aquela saudade da casa, da família? E aí chegou o Festara com vários espetáculos, né, na cidade inteira. Tinha tanto nos teatros, como tinha na rua, como tinha no calçadão, enfim, nas praças. E aí eu ia todos os dias. Eu pegava aquele monte de convite e aí eu ia a todos os espetáculos. E tudo de graça, né, Lília? Tudo de graça. Tudo de graça. E ali eu ria, ali eu chorava, ali sempre falava alguma coisa que me remetia à minha cidade, principalmente os teatros mambembes, assim. Então, foi assim, lavar a alma. Então, desde sempre, eu acompanho muito Festara, assim, eu amo teatro, né? Já fiz vários cursos e tal, quero voltar a fazer teatro, mas eu tenho um carinho especial por esse, eu acho que tem que ter. Acho que já é um projeto que colou na nossa cidade e que as pessoas esperam, né? E por fim, eu queria deixar também mais uma dica cultural para hoje. Oba. Aquele ponto MIS que tem ali na Biblioteca Municipal, etc, né? Então, mais uma vez, reforçar o convite para o filme de hoje, Gênio Indomável, né? Ali na Armando Salles de Oliveira, sem número. Tudo gratuito, então mais uma possibilidade também de ação cultural aí na nossa cidade. Um momento eu vou tirar para falar sobre cinema também, e aí dar ênfase no ponto MIS. E cinema brasileiro, tá bom também? Porque às vezes você pensa, não vou assistir porque cinema é brasileiro, e tem tanta coisa boa. Ainda tem disso ainda? Tem. O cinema brasileiro já mostrou tanto que pode e é capaz para tanta coisa boa, né? Então tem ótimas, muitas coisas boas. Vamos falar sobre isso, até listar para depois a gente conversar. Viu, Lilian? Hoje, Gênio Indomável. Isso mesmo. São 9h07, e significa, meu povo, que a gente tem que ir. E eu te agradeço muito, Lucene, mais uma vez. Galera, super falando aqui, ó. Sandoval, espetacular. Precisamos fomentar essa riqueza de cultura na nossa cidade e na nossa região. Obrigada, viu? Quem quiser acompanhar o Lucene, já sabe que tem a coluna dele sempre disponível. Redes sociais do Lucene, tem muita coisa legal. E principalmente o @Antônio.palavrar.